A nossa vida espiritual por meio de Jesus Cristo é a vida do Pai, eterna e sustentada pelo Espírito de Cristo. Jesus revelou-nos no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 57, assim: Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Observando a revelação, entendemos que Jesus vivia pelo Pai. Portanto, ele não tinha uma vida de si mesmo como homem. Ele vivia pelo Pai. Então, a sua vida humana era uma vida pelo Espírito do Pai. Agora, nós que cremos nele, devemos alimentar a nossa alma e viver por meio dele, alimentando a nossa alma com Cristo. Por isto, na primeira carta de João, no capítulo 2, no versículos 5 e 6, ele nos diz: Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, alguém pergunta, por que ou como ele andou? Ele andou segundo o Espírito de Deus, o seu Pai e agora também o nosso Pai. Devemos andar pelo Espírito do Pai, viver pelo Espírito do Pai. Mas o que é viver pelo Espírito de Deus? Veja que no versículo 5 diz que aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Guardar a palavra significa que a temos em nosso coração e a usamos em nossas necessidades. Vivemos por meio dela. A palavra é o verbo é Deus. Portanto, os filhos de Deus vivem pelo Espírito de Deus. Não vivemos mais por meio de nosso ego, por meio de si mesmo. Pelo contrário, nós obedecemos a palavra de Jesus. Se alguém quiser vir após mim, toma sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Assim, negar a nós mesmos vai nos levar a experimentar a vida do Pai. Outra vida. É nela que está a paz, a alegria, o amor. Por isso, neste versículo, diz que o amor de Deus está nele aperfeiçoado. O amor aperfeiçoado significa que nós crescemos neste sentimento de uns para com os outros a cada dia, até sermos aperfeiçoados, porque temos em nosso coração, nos nossos pensamentos, a palavra do Senhor. Voltando ao Evangelho, Jesus diz que também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Observe que Jesus está nos falando de uma outra vida, de um outro alimento, o qual é Ele mesmo. Portanto, mudamos a alimentação de nossa alma. Os filhos de Deus vivem por meio de Cristo, por meio da sua palavra, do seu Espírito vivo que está em nós. Assim, não somos terrenos, naturais nem carnais, nos tornamos espirituais. Alimentamos a nossa mente com a palavra. A palavra é Jesus. Ele é chamado em Apocalipse o Verbo de Deus. Sim, é Ele que é a vida eterna.
Os filhos de Deus têm vida eterna porque o Pai é eterno. Nos tornamos filhos de Deus por meio de nossa fé em Jesus Cristo. No capítulo 1, também aqui do Evangelho de João, diz: todos que o receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Somos feitos filhos de Deus por meio de nossa fé em Jesus Cristo, alimentando a nossa mente da palavra. Não alimente o seu coração com a palavra dos homens. Não creia na palavra dos homens, mas tenha fé na palavra de Deus. Guarde-a no seu coração. Então, você começará a ter uma nova vida. A vida espiritual. A vida carnal é cheia de coisas malignas, mentira, engano, a vontade da carne e as inclinações do homem natural. É para o pecado a desobediência e a incredulidade. Mas a vida por meio de Jesus Cristo é santa, é pura, é pacífica, é maravilhosa, é gloriosa. É a santidade que nos vem pelo Espírito do céu. Assim, aprendamos com Jesus Cristo. Ele não viveu aqui na terra por meio de si mesmo, mas viveu pela vida do Pai. É o que ele diz. Assim como o Pai que vive, igualmente eu vivo pelo Pai. Portanto, cheguemos ao ponto de dizer e poder dar o testemunho: eu vivo pelo Pai. Não vivo mais por mim mesmo, pela minha própria vontade, pela minha própria emoção ou sentimento. Agora eu vivo pelo Pai, assim como Jesus. E alimento a minha alma com o pão vivo que desceu do céu. A cada dia, o Senhor nos dá o seu pão. Isto é, Jesus Cristo, a palavra que nos dá vida. Glorificado seja o nome de Jesus. Assim, como filhos de Deus, devemos viver pela vida de Deus, não pela vida humana, carnal e pecaminosa. Louvado seja Jesus! Aprendamos e meditemos em todas estas coisas. Amém.